Olá, bem-vindos ao Pauta no Código. Se você está na bolha dev, com certeza viu a notícia que chacoalhou o ecossistema. A Anthropic, uma gigante de inteligência artificial, simplesmente comprou o BUN, o runtime de JavaScript que virou o novo queridinho da galera. E claro, a pergunta que está na cabeça de todo mundo é: isso é o começo do fim para o Node.js? Vamos mergulhar nessa história para entender o que está acontecendo. Para a gente começar a ter uma ideia do tamanho do que a gente está falando, olha esse número, 7,2 milhões. Essa é a quantidade de downloads que o Bunch tem por mês. Não é um projetinho qualquer, né? É uma ferramenta que, querendo ou não, já virou a base para milhares de projetos e empresas no mundo todo. Agora, segura essa. É aqui que a história fica, no mínimo, curiosa. De um lado, você tem a Anthropic, com seu produto de IA, o Claude Code, faturando US$ 1 bilhão. Isso mesmo, com um B. E do outro, o Boom, um fenômeno open source amado pela comunidade, com exatamente US$ 0 de receita. Um gigante corporativo e um herói do software livre. E de repente, pá! Esses dois mundos que pareciam não ter absolutamente nada a ver, colidiram. O futuro de uma potência de IA e de um projeto que revolucionou o JavaScript estão agora completamente interligados. Mas como é que isso foi acontecer? E o que essa união significa na prática, no dia a dia? Ok, vamos lá. A primeira pergunta que toda pessoa que programa está se fazendo é: tá, mas e aí? O que muda para mim? Para o meu bunny install de todo dia? O projeto vai virar de cabeça para baixo? É uma preocupação super válida, então vamos direto ao ponto. Bom, a boa notícia e a primeira coisa que a equipe do BUN fez questão de deixar bem claro é que a alma do projeto continua a mesma. Pode respirar com alívio. Ele continua open source com a mesmíssima licença MIT. A equipe original, liderada pelo Jared Sumner, continua lá, firme e forte. O foco obsessivo em performance e em ser compatível com o Node.js continua. E o mais importante, tudo segue aberto e transparente lá no GitHub. Ufa! Então, se a essência não muda, o que é que muda de verdade? Pensa que o Burn ganhou tipo um propósito e um superpoder. O propósito agora é bem claro: ser o motor, a espinha dorsal para as ferramentas de inteligência artificial da Anthropic. E o superpoder, bom, é ter acesso em primeira mão ao que a IA está cozinhando para o futuro do código e, claro, ter a grana da Anthropic para acelerar o desenvolvimento de um jeito que antes era só sonho. Mas para a gente entender de verdade o porquê dessa compra, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. De onde saiu o Bunny? É uma daquelas histórias de origem que todo dev adora ouvir, porque tudo começou com a frustração de uma pessoa só, com um problema que todo mundo aqui já passou. Essa frase aqui, nossa, quem nunca sentiu essa dor na pele, né? Ficar olhando para a tela, esperando um build terminar, um dev server recarregar. O Jared Sumner estava simplesmente cansado de esperar. Foi essa lentidão que fez ele pensar: quer saber? Chega, vou construir uma ferramenta que seja absurdamente mais rápida. E olha, ele não estava de brincadeira. E a jornada do BUN foi um foguete, sério. Começou em 2021 como um projeto pessoal nascido da raiva. Em 2022 o negócio explode, ganhando milhares de estrelas no GitHub em dias. Em 2023 já estava levantando milhões de dólares em investimento. Em 2024 virou a ferramenta queridinha das IAs. E agora, em 2025, a aquisição. É uma trajetória impressionante que só mostra o quanto a comunidade precisava de algo assim. Certo, a história é legal, mas ainda fica a pergunta de US$ 1 bilhão, literalmente. Por que uma empresa de IA de ponta compraria um runtime de JavaScript? A resposta está numa funcionalidade específica do BUN, que é basicamente um presente dos deuses para as máquinas. A resposta está nessa coisinha mágica aqui: executáveis de arquivo único. O que é isso? Imagina que você pode pegar seu projeto inteiro com todas as dependências e empacotar tudo numa caixinha só. Um único arquivo que roda em qualquer lugar, sem precisar instalar mais nada. Agora pensa no mundo da IA, onde você precisa distribuir e rodar agentes de forma rápida e isolada. Isso não é só útil, é transformador. E agora que vem o plot twist que ninguém esperava. Essa parceria não começou com a compra. O próprio Jared Sumner revelou que, nos últimos meses, sabe quem era o maior contribuidor de código para o BUN? Aquele com mais pull requests aprovados? Um bot. Um bot de IA da própria Anthropic. Exatamente. A IA já estava construindo a ferramenta que ela mesma ia usar. Então a aquisição não foi o começo de uma parceria. Foi só a oficialização de um namoro que já estava rolando nos bastidores. A Anthropic não só precisava do Bunny, como já estava ajudando a moldá-lo. A união era, de fato, o próximo passo mais lógico do mundo.
E isso tudo nos leva para um debate, um fantasma que assombra todo projeto open source de sucesso: a sustentabilidade. Legal, o projeto é incrível, todo mundo usa. Mas como é que se paga as contas? Como você mantém uma equipe de ponta trabalhando num projeto que gera zero de receita? Essa era a pergunta que valia milhões. Como que um projeto com esse volume de downloads sobrevive no longo prazo? A comunidade se perguntava, os investidores se perguntavam e, com certeza, essa era uma bomba relógio com a qual a equipe do BAN tinha que lidar todo dia. Era preciso achar uma saída. O caminho mais óbvio seria seguir a cartilha de toda startup. Usar a popularidade para levantar mais e mais dinheiro de investidores e depois tentar criar algum produto pago na nuvem para monetizar. O problema? O foco poderia desviar completamente. A prioridade deixaria de ser a comunidade e passaria a se agradar quem colocou dinheiro no negócio. E aí que está o pulo do gato dessa aquisição. Ao se unir à Anthropic, a equipe do Boni conseguiu basicamente pular essa fase inteira de estresse e incerteza. Eles não precisam mais se preocupar em como vamos fazer dinheiro. Agora, eles podem focar 100% do tempo e da energia no que eles fazem de melhor: construir o runtime mais rápido do planeta. Certo, já entendemos o como e o porquê. Agora vamos dar um zoom out e pensar no quadro geral. O que essa fusão entre a vanguarda da IA e a vanguarda da performance em JavaScript nos diz sobre o futuro da nossa própria profissão? Para onde o desenvolvimento de software está indo? Se a gente colocar na balança, fica claro que foi um ganha-ganha. A Anthropic leva para casa um runtime otimizado, uma infraestrutura para o futuro e um time de engenheiros geniais. E o BAN ganha o que mais precisava: estabilidade para existir por muitos anos, recursos para crescer e um assento na primeira fila para assistir e construir o futuro da IA. E essa pergunta do próprio Jared Summer resume a vertigem que todo mundo da área está sentindo. Como o nosso trabalho vai ser daqui a 2 ou 3 anos? Essa aquisição não é só sobre tecnologia, é uma aposta muito alta sobre qual vai ser a resposta para essa pergunta. E a aposta é a seguinte: o futuro é de agentes de IA escrevendo, testando e publicando código numa escala que a gente nem consegue imaginar direito. Nesse novo mundo, a velocidade do runtime deixa de ser um legal de ter e vira o alicerce de tudo. Quando as máquinas estiverem gerando um volume absurdo de código, a performance e a estabilidade da infraestrutura por baixo serão absolutamente críticas. E isso nos deixa com a pergunta final, aquela que realmente importa para cada um de nós. Se as máquinas vão assumir a linha de produção do código, qual vai ser o nosso papel? O que significa ser uma pessoa desenvolvedora num mundo onde a IA é a principal programadora? Essa é uma pergunta que ainda está no ar, mas a união entre Anthropic e BAN é um sinal bem claro de como as respostas já estão começando a ser escritas. E para você, o que acha disso tudo? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Essa foi a nossa análise aqui no Pauta no Código. Até a próxima!